E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de uma das artistas que mais me pediram neste canal desde quando eu criei esta merda, que foi Kali Uchis. O pessoal quer que eu fale da carreira dela, que eu fale um pouco sobre como ela construiu o hit Telepatia, que é super interessante, né, que aconteceu por causa de um viral de TikTok. Então hoje a gente vai falar sobre tudo isso daí, beleza? Envolvendo essa artista maravilhosa que tem, meu bem. Chega aqui pertinho só pra te falar um negócio. Um dos melhores discos que eu já ouvi também na minha vida. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive essa da Britney que eu tô usando, vocês conseguem encontrar lá, além de um catálogo imenso de outros artistas que eu lancei recentemente também estampas. Vou deixar algumas passando aí para vocês poderem conferir. O link tá fixado aqui no topo dos comentários, assim como na descrição do vídeo. Primeiro, gente, vamos conhecer a história da Kali Uchis antes dela se tornar um fenômeno, que eu acho que é o que importa porque define muito do futuro dela como artista. Olha só essa história. Crescendo entre os Estados Unidos e a Colômbia, Kali Uchis sabia que era única, mas ela sentia de certa forma que não encaixava em lugar nenhum. Esse efeito de começo de carreira dela, né, mexeu muito com a cabeça dela, porque até certo ponto ela não sabia ainda que ela queria ser cantora profissional. Até um dia que ela chega pro pai dela e fala assim: pai, vamos conversar? Aí o pai dela fala: o que é, Kali? Aí ela vira e fala assim: então, pai, eu quero ser cantora. E o pai dá uma resposta que marcou muito ela e que de certa forma é uma das coisas que eu falo sempre pra todo mundo. Se o seu filho tiver dom artístico, quiser fazer uma carreira artística, apoie seu filho independente de qualquer coisa, mas nunca fale o que o pai da Kali Uchis falou pra ela. O pai dela disse: há muitas garotas mais bonitas do que você e que tem uma voz também melhor que a sua. O que faria você se destacar deles? Kali Uchis, muito destemida, né, um ícone já desde jovem, ela dá uma resposta, língua de chicote, para o pai, dizendo o seguinte: pode haver 1 milhão de garotas bonitas, principalmente muito mais do que eu e com uma voz melhor que a minha, mas nenhuma delas conseguem ser eu. Muita gente, inclusive da indústria fonográfica, que reconheceu o talento da Kali, né, nos últimos anos aí que a gente viu ela emplacando, acredita exatamente essa alteridade como uma das coisas que definiu ela no mercado musical como essa artista tão incrível e única. Kali é o tipo de artista que muda de gênero frequentemente, mantém seus vocais fluidos sem esforço entre o inglês assim como o espanhol. Isso fez com que ela se tornasse uma artista improvável. E assim, né, gente, embora não seja mais incomum sucessos bilíngues dominarem a Billboard, ainda assim é uma anomalia quando se leva em consideração o mercado norte-americano de música. E ainda assim, Telepatia subiu para o primeiro lugar em 3 paradas, incluindo notavelmente Airplay Latino e Rítmico, um testamento da singularidade e versatilidade única da Kali Uchis. Meio que quando ela estourou, todo mundo ficou querendo entender o que foi a fórmula que fez dar certo uma música dessa, né, gente? Que virou a música de assinatura da Kali. É uma música bem assim, contra a cultura, vamos dizer. E ele explicou exatamente como que isso daí pode ter rolado. No caso, quem explicou foi o Matt Morris, que é o CEO da Interscope. Uma música como Telepatia, que não cabe diretamente em nenhuma caixa, para a maioria das pessoas não é esperado que fosse dar bem no rádio, mas parece muito geracional para pessoas que amam música ambígua e falam muitas línguas. Essa música é muito representativa dessa artista para essa nova geração de pessoas. Então o que a gente entende do que ele fala? A gente entende que ele quis dizer que a representatividade dessa coisa de misturar idiomas, dessa nova fase que a gente vive do
mundo, onde as pessoas estão muito mais unidas, né, por idiomas e unidas por outras coisas que antes eram vistas como forma de preconceito, né, para essas pessoas que hoje em dia tem uma artista como Kali Uchis, elas se sentem extremamente representadas e obviamente elas vão abraçar aquele tipo de trabalho. Kali Uchis explorou pela primeira vez a ideia de uma música sobre telepatia após a sua estreia em uma grande gravadora em 2018 com seu álbum Isolation, lançado pela Virgin UK e pela AME. Mas ela deixou de lado isso daí para se concentrar no seu próximo álbum, que inclusive ela insistiu que fosse em espanhol, apesar, né, do que ela disse aí, que a gravadora estava muito reticente sobre esse tipo de trabalho. Inclusive ela conta que quando ela estava produzindo o novo álbum dela, a gravadora foi direta e falou: olha, se você fizer um álbum em espanhol, você tá fora do nosso selo. E foi uma coisa tipo assim, que ela e o empresário ficaram extremamente preocupados, porque se afasta muito da realidade de quem ela era, né? Tipo, eles estavam tentando converter ela num produto. Vale a gente lembrar, gente, que a Kali Uchis, ela sempre cantou em idiomas diferentes. Ela sempre teve essa coisa de fazer inglês e espanhol tranquilamente. O negócio foi o seguinte, que o inglês primeiro foi onde ela teve notoriedade. Então, por ela ter tido notoriedade no inglês antes do espanhol, obviamente o pessoal queria que ela focasse naquilo que deu portas pra ela. E não que ela tentasse se aventurar fazendo coisas que, assim, não eram tão da ossada dela naquele momento, vamos dizer assim. Depois de sair da gravadora por esses problemas, ela acaba assinando um contrato de joint venture entre a Geffen Records e a Interscope. Para quem não sabe o que é um joint venture, é quando duas empresas investem no trabalho de um único artista. E assim, entrar na Interscope foi fundamental para fazer com que ela desse certo como artista. Por quê? A Interscope, gente, é uma gravadora que hoje está valorizando muito o lançamento de artistas latinos. Então isso daí é uma coisa que faz muita diferença na cabeça da pessoa também que está em busca desse objetivo. Porque imagina só porque você está atrelada num contrato, você vai ter que fazer uma coisa que não é você, para você vender o mínimo para satisfazer uma gravadora, enquanto tem outra que quer deixar você ser você e ainda tá disposta a investir de uma forma diferente em você. Então assim, foi arriscado o que ela fez, mas no final das contas rolou o payoff. A Interscope lançou recentemente um escritório só para artistas latinos e tem ali no seu catálogo pessoas como Enrique Iglesias e Daddy Yankee. Vale salientar que eles têm uma divisão só disso agora a partir do grande sucesso dos artistas latinos dentro dos Estados Unidos. Agora a Kali Uchis estava pronta para começar a produzir esse álbum que ela sonhou. E é a partir daí e de um instrumental para a música After the Storm que Telepatia começa a nascer de fato. Ela percebeu que poderia ajudar a moldar o conceito de telepatia que havia começado a esboçar meses antes depois de ouvir essa canção. Ela disse: esse é o tipo de música que soa muito confortável para eu dirigir. As melodias vieram super naturais e as palavras, eu realmente não sabia de onde elas vinham, elas simplesmente vieram muito rápido também. Foi um processo muito natural e eu sinto que é assim que as minhas melhores músicas acontecem. Só, gente, que Telepatia era uma música que nem a própria Kali acreditava muito e a gravadora menos ainda, gente. Então quase que essa música não entra dentro do álbum. É mole, quase, gente. O hit que fez a mulher virar o que virou quase não entrou no álbum. Essa história sempre se repete, vocês já perceberam? Vários artistas têm histórias desse tipo. Tanto que percebemos que no lançamento do Cien Medo del Amor y Otros Demônios, o foco foi realmente na música La Luz, um single com a estrela em ascensão de reggaeton Jay Cortez, e seu cover de Que Te Pedi de La Lupe, faixas com um apelo muito mais comercial do que a produção alternativa que ela fez nas outras faixas. Então, gente, vem 2020. Tá? Chega o ano novo, tá todo aquele negócio no mês de janeiro, o mundo tá meio incerto, né, por causa da pandemia do Covid que tá ficando cada vez mais assustadora e maior e a gente não sabe até que ponto
estamos prontos para ser afetados por aquilo e simplesmente o mundo para durante um ano em todos os seus segmentos. Porém, aplicativos de música como o TikTok começam a ficar cada vez mais populares para as pessoas passarem o tempo. E é aí que um nome começa a borbulhar devagarinho lá no TikTok, o de Kali Uchis com a música Telepatia. O gerente sênior de marketing digital Murdoch Hard começaram a vasculhar as redes sociais, assim como YouTube e TikTok, para descobrir quais eram as músicas que os fãs estavam mais respondendo. E Telepatia estava tendo uma boa notoriedade. Foi aí que eles resolveram fazer o hit acontecer. Vale lembrar, gente, que o fato de uma música ser hit no TikTok não significa que tenha que ser uma música que você precise fazer uma coreografia. Ela pode ser uma música que você encaixe na sua realidade, ou ela pode ser uma música assim que simplesmente ambiente uma outra coisa completamente que você tá fazendo. E foi nisso daí que a música da Kali Uchis pegou. Ela não pegou por causa de dancinhas, ela pegou por conta de encaixe na realidade que a gente estava vivendo. A gravadora seleciona um segmento marcante da letra que é: você sabe que eu estou apenas num voo de distância. Se você quiser, pode pegar um avião particular. A quilômetros estamos conectando. E me prendes a no que no me estés tocando. Sendo assim, eles, acreditando nesse potencial, nessa parte da música, eles recrutam vários TikTokers no mundo para poder encaixar essa música nas suas melhores performances, vamos dizer assim, de postagens do dia. Sendo assim, as pessoas começam a reproduzir a música por causa da influência desses TikTokers. Então foi uma coisa super interessante que aconteceu, com o investimento no lugar certo, na hora certa, em que o mundo estava literalmente parando. A resposta foi tão instantânea pela variedade do conteúdo que simplesmente a gravadora percebeu que as pessoas estavam desde dublando a música, assim como dançando a música e fazendo outros tipos de coisa. Mas claro, existia uma preocupação com a duração da trend, porém isso daí despreocupou de certa forma o selo quando perceberam que outras partes da canção estavam também sendo usadas, e não somente a parte que eles selecionaram para ser divulgada pelos influencers. Telepatia se tornou basicamente o que virou, gente, porque é uma música extremamente plural e que se identifica com a realidade de qualquer pessoa de qualquer lugar. Você não precisa necessariamente falar inglês para você absorver aquela música. Você vê a tradução, se absorve. Para quem gosta de espanhol, a música tem parte em espanhol, você se apaixona por aquela parte. Quem é do mercado inglês, ouve o inglês e gosta do inglês. Então assim, tem todo esse rolê que fez a diferença no final das contas. Em maio, Telepatia se tornou o primeiro número 1 da Kali Uchis na parada de Hot Latin Songs, tornando-se a primeira solista feminina sem um feat a liderar a lista desde 2012. E o álbum dela, Sin Miedo, alcançou o primeiro lugar nos álbuns pop latino. Em agosto, Telepatia subiu para o top 10 das paradas de stream e rádio songs de todos os gêneros e alcançou o número 25 na Billboard Hot 100, o segundo e mais alto de Kali Uchis na parada. Um ano depois do seu lançamento, ela termina 2021 como a segunda faixa latina mais consumida do ano, apenas atrás de Da Kitty de Bad Bunny, com 646 milhões de streamings de áudio global sob demanda, das quais 241 milhões são dos Estados Unidos. A partir de 2 de dezembro, isso daí foi computado oficialmente pela MRC Data. Então o que a gente conclui desse rolê todo? A gente conclui que a menina que não pertencia a lugar nenhum, que a gente falou no começo do vídeo, agora simplesmente pertence ao mundo todo, entendeu? A sua individualidade faz a diferença no que você sonha. E é sobre isso que Kali Uchis deixou provado na sua carreira. Por mais que ela tenha começado fazendo uma coisa que a gravadora queria, ela conseguiu chegar no que ela queria fazer como artista e se consagrar por essa identidade única dela. Então assim, o pai dela tomou no, entendeu? Lindamente. Então assim, comenta o que vocês acham da Kali Uchis, o que vocês acham da história de Kali Uchis. Comenta tudo que eu quero saber, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.